e aí a gente vai endereçar o presidente do TRF. Certo, a gente tem que colocar o número do processo, vamos fazer a qualificação do agravante, o verbo que a gente vai utilizar aqui é o interpor, a gente menciona o nome da peça mais o fundamento jurídico, a gente faz a qualificação do agravado, e aí a gente tem que começar a entrar nos requisitos específicos, né? Em primeiro lugar, nós temos que mencionar a decisão que está sendo agravada. Então a gente tem que falar que decisão que é essa. Aí a gente pode abrir um tópico aqui, você pode chamar de preliminarmente, ou então admissibilidade, vou colocar admissibilidade, onde a gente coloca quais são os requisitos de admissibilidade para esse recurso. E eu já mostrei para vocês aqui no Vademecum. Então a gente vai falar do cabimento, a gente vai falar o cabimento, inclusive o artigo que a gente vai usar é o próprio artigo que fundamenta a peça. Então tá bem tranquilo. Certo. Depois do cabimento, a gente vai falar da tempestividade. E aqui na tempestividade, a gente vai utilizar o artigo 1003, parágrafo 5º do CPC, que a gente já deu uma lida nele. Vou marcar aqui de amarelo para ficar mais fácil. Certo. Depois da tempestividade, vamos falar do preparo, que a gente vai utilizar o artigo 1007 do CPC, artigo 1007 do Código de Processo Civil. A gente precisa mencionar as peças obrigatórias, que está lá no artigo 1017, inciso 1º, 1017, inciso 1º, do Código de Processo Civil. E a gente precisa indicar os advogados das partes. Está no artigo 1016, inciso 4, do Código de Processo Civil. Perfeito. Então esses são os requisitos recursais, né, os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento. Depois a gente continua fazendo o quê? Os fatos. Dos fatos. Esses fatos aqui a gente não precisa copiar todo o enunciado. Basta a gente fazer um resumo, tá? Geralmente uns 2 parágrafos aí já é mais do que suficiente. Não precisa mais do que isso. Os fundamentos jurídicos. Nos fundamentos jurídicos, a gente precisa pegar aqui os tópicos que a gente anotou que vamos fazer. Então vou colocar o primeiro aqui, da ilegalidade da imposição da multa. Eu nem vou colocar novamente aqui o fundamento jurídico, porque já está anotado aqui em cima, né? Da incorreta certidão emitida. Basicamente esses são os 2 fundamentos. Depois eu vou abrir um outro tópico aqui, você poderia colocar ele na letra C também, não tem problema nenhum, tá? Que seria do efeito suspensivo, que a gente também já anotou aqui em cima. Maravilha. Para a gente poder fechar a nossa peça, o que a gente vai fazer? Vamos fazer os pedidos. Aqui nos pedidos tem algumas informações que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Primeiro, para que seja realizado o juízo de admissibilidade, né? Ou seja, que o nosso recurso seja conhecido. A gente tem que pedir a intimação do agravado, porque pelo princípio constitucional do contraditório, todo mundo em processo judicial, todas as partes em processo judicial têm o direito ao contraditório, né? Então o agravado terá direito ao contraditório aqui também. A gente vai pedir a aplicação do efeito suspensivo, Aí a gente vai pedir o provimento, aqui lembrando que no efeito suspensivo a gente tem que pedir para suspender a multa, e também para ser emitida a certidão positiva com efeito de negativa. Tá? Então são 2 pedidos que a gente faz aqui dentro do efeito suspensivo. Aí a gente vai pedir o provimento e a confirmação da tutela, né? Confirmação, porque aqui no efeito suspensivo nada mais é do que uma tutela antecipada. A gente pede a juntada de documentos e a gente faz o encerramento. Então é essa estrutura
que a gente vai utilizar aqui no nosso agravo de instrumento.